Nós vamos então aqui dar continuidade ao nosso trabalho nas fronteiras da loucura, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, convite ao otimismo, é o nosso capítulo 19, avançando aqui na nossa viagem, né, por essas experiências trazidas por Filomeno de Miranda. Bom, só para lembrarmos aqui, nós vimos no nosso capítulo anterior aqueles trabalhos, né, que foram realizados naquele centro espírita, onde tanto o Dr. Bezerra como também Filomeno de Miranda foram acompanhados pelo nosso irmão, deixa eu pegar aqui o nome dele que eu esqueci, calma que eu acho, irmão Genésio, né? Então ele era o responsável pelos trabalhos lá no posto de socorro, mas nesse momento eles então se afastariam temporariamente para poder fazer ali, né, auxiliar no trabalho que seria realizado, o trabalho mediúnico, que seria realizado naquele centro espírita no Rio de Janeiro, onde o próprio irmão Genésio foi também colaborador. Acompanhamos ali as psicografias, né, também a psicofonia dos trabalhos de assistência aos espíritos mais rebeldes, mais endurecidos, como também aqueles que sofriam, né, aquele período de adaptação ao plano espiritual, especialmente aqueles dois jovens desencarnados por acidente de carro e por acidente de moto, e aquele senhor também, que levavam as comunicações às famílias. E aí nós acompanhamos nesses três últimos trabalhos, né? Primeiro falando no 16, falando sobre a importância do trabalho mediúnico, no capítulo 17, trazendo ali a preparação para as atividades do centro espírita, e no capítulo 18 acompanhamos a atividade propriamente dita. Então agora no 19 nós voltamos a uma reflexão mais ampla, né, sobre tudo aquilo que acontece no nosso mundo, acompanhado pelos espíritos, né? Então vamos lá. Convite ao otimismo. Logo depois que eu retornara à vida espiritual, percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. Só para poder desenhar para nós essa imagem, essa descrição que ele traz, então ele percebeu, chegando no plano espiritual, como se a Terra fosse envolvida por esferas. Uma esfera menor, que traz ali vibrações, né, fluidos mais densos, em torno dela outra esfera, e em torno dela outra esfera, e assim vai se expandindo, como se fosse, né, aquelas matruscas, né, aquelas bonequinhas russas, em que uma dentro da outra vai formando então essa estrutura. Bom dia, Sandra. Formando essa estrutura, sendo que aquelas mais próximas do planeta se mostram fluidicamente mais densas, e aquelas mais superiores, faixas também mais sutis, faixas mais elevadas, né? Então, essa foi a percepção que ele trouxe, assim que ele retornou. E ele diz assim: compostas de elementos que me escapavam, eram e são, no entanto, vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta, que, de alguma forma, sofrem a condensação perniciosa. Não obstante, são permeáveis à força psíquica de mais elevada estrutura, que as atravessa a fim de sintonizar com as de constituição menos densa e portadoras de mais intensa energia. Aqui nesse segundo ponto ele comenta então que primeiro todas essas faixas são, como André Luiz chama, psicosferas, né? Ou seja, são essas esferas que são alimentadas e formadas a partir dos elementos que nós enviamos, a partir dos nossos pensamentos, né? Dos nossos valores, dos nossos sentimentos. Só que aqui ele não fala da nossa psicosfera individual, ele fala da psicosfera coletiva do nosso planeta. Então, mostra que o nosso planeta tem a sua identidade.
esse seria a nossa impressão digital, né, da característica do nosso planeta. Só que ela não é fixa apenas numa faixa apenas. Ela vai se desdobrando em diversas faixas vibratórias, exatamente porque nós aqui, encarnados e desencarnados, compomos essa diversidade de indivíduos. Aqueles mais densos criam e se sintonizam e são influenciados por essa esfera mais próxima da crosta, que tem características mais densas, portanto a gente poderia dizer que traz ali uma característica mais tóxica, exatamente porque é a sua natureza. Temos aqueles que são um pouco menos primitivos e, portanto, se sintonizam com outra esfera, e assim a gente vai criando uma infinidade de esferas diferentes que são frequências, como se fosse ali aquela frequência do dial do rádio, aquela frequência mais baixa e aquela frequência mais alta em que nós vamos ali procurando qual estação de rádio nós vamos nos sintonizar. Né? E algo importante também que ele comenta é que aquelas esferas mais elevadas, elas têm a capacidade de penetrar nas esferas inferiores, enquanto que aquelas mais centrais não são capazes de interferir naquelas mais elevadas. Então a influência vem exatamente de cima para baixo. De baixo para cima não é possível. Então o espírito, por exemplo, que se encontra encarnado ou desencarnado, que se encontra numa faixa vibratória inferior, ele não é capaz de atrapalhar, de interferir numa faixa superior. Mas um espírito que se encontra numa faixa superior, ele pode, através ali, né, das suas capacidades fluídicas, mentais, por exemplo, né, adensar o seu perispírito para poder interagir com aqueles que se encontram em esferas inferiores. Então é aquilo que nós já acompanhamos, né, Bom Dia Massa? Que nós nós estamos acompanhando com o André Luiz essas orientações que ele fala, né, que quando ele vai relatando para nós que numa determinada caravana chegam num ambiente, aí então esses espíritos trabalhadores adensam o seu perispírito para poder ser visto, para serem vistos, serem percebidos por aqueles espíritos habitantes daquele determinado ambiente. É isso que Filomeno de Miranda apresenta para nós agora, falando exatamente sobre agora as faixas vibratórias e as sintonias que cada espírito então vai estabelecendo com essas frequências, né? Bom dia, embaixador. E ele diz assim: por um processo de sintonia decorrente do comportamento que se mantém no mundo, os desencarnados imantam-se àquelas que lhes são afins, graças ao teor de valores morais que caracteriza cada um. Então, aquilo que a gente acabou de falar, né? Só que aqui ele foca, inicialmente, nos desencarnados, cada um ali dentro da sua faixa vibratória. Constituem regiões densamente povoadas as de condensações mais fortes, onde são fáceis de encontrar os núcleos de dor e aflições mais primitivas, em que os invigilantes e irresponsáveis se demoram. Então, vão formando ali núcleos, né, onde há uma concentração maior de indivíduos. E quanto mais densas essas faixas vibratórias, notoriamente mais dores e mais aflições são percebidas pelos indivíduos, né, que estão sintonizados com elas. Multiplicam-se esses redutos de pena a cumprir nas áreas metropolitanas, onde são mais promíscuos os hábitos humanos e as expressões morais desceram aos estágios primitivos sob os impulsos das paixões degradantes. E aqui então, bom dia, Fabi. E aqui então, né, a gente vê que assim como nas grandes metrópoles há uma concentração grande de encarnados, né, naturalmente de desencarnados também, porque muitos deles continuam ainda vinculados às regiões de onde desencarnaram, onde viveram, onde estão os seus interesses, né, os seus amigos ou os seus comparsas, né, então é natural. E esses redutos então vão se multiplicando nessas regiões, e a gente pode trazer aqui uma ilustração para entendermos de que forma que essas concentrações vão se formando quando nós analisamos aqui no nosso mundo físico.
em determinadas regiões das cidades, nós vemos ali, por exemplo, grupos de traficantes, grupos de dependentes químicos, grupos de arruaceiros, eles vão formando, né, pequenas comunidades que vão se espalhando pela nossa cidade. Mais uma vez aqui lembrando, eu sempre trago essa mesma referência, que é o caso da Cracolândia, que existe aqui em São Paulo, e também em outras grandes cidades, porque essa comunidade, não apenas o fato dela existir, mas do porquê dela existir, e quem são aqueles que compõem essa comunidade. Então eles se tornam para nós exemplos, referências para várias situações. Então a gente percebe que aqueles espíritos vão se juntando naquele grupo exatamente pelo fato deles trazerem essa afinidade. Mesmo que seja um grupo formado por essa condição tão decadente que eles se apresentam, por essa doença, por essa dependência química que eles têm agora. Né? Então por isso, mais uma vez, lendo para nós aqui que fica bem fácil, né? Pois é atração, afinidade, interesses, né, Regina? Então a gente vai encontrando imigrantes, por exemplo, saindo um pouco dessa visão um pouco mais dolorosa, dependência química, a gente vai ver no caso de imigrantes. Existem bairros aqui em São Paulo em que os habitantes, né, no caso os indivíduos que vêm aqui para o nosso país, acabam se aproximando por uma questão de sintonia cultural, por uma questão ali até mesmo, né, de semelhança de interesses. Né? Então, assim, forma uma comunidade de judeus, uma comunidade de coreanos, uma comunidade de italianos, como é o bairro do Bexiga, por exemplo. Né? Então, assim, a gente vai vendo que eles vão se juntando. Por quê? Porque é muito mais fácil você se relacionar com outras pessoas que têm ali as mesmas ideias. Então, culturalmente, e até por uma questão de convivência, eles formam esses núcleos, esses grupos em determinadas regiões. Então, tanto positivamente como negativamente, nós vamos encontrar isso. Mas aqui, Filomeno de Miranda fala exatamente das faixas inferiores. Então, nós vamos encontrar grupos de criminosos que se concentram, lamentavelmente ainda, em regiões mais pobres, onde eles têm ali uma capacidade de influência, aqueles que, no caso de dependentes químicos, formam em qualquer lugar, largados em qualquer lugar, moradores de rua que se concentram em determinadas regiões. Então, esse mesmo modelo social que nós encontramos aqui numa grande cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro e outras grandes cidades, nós vamos encontrar também no mundo espiritual. Só que nesse caso já não é mais apenas uma questão geográfica, é também uma questão fluídica. Mas vamos lá então, só para a gente poder reforçar um pouquinho essa ideia, para organizar bem essa imagem que nós estamos trabalhando. Então ele diz assim: constituem esses indivíduos, né, nessas condições inferiores, regiões densamente povoadas, as de condensações mais fortes, onde são fáceis de encontrar os núcleos de dor e aflições mais primitivas, em que os invigilantes e irresponsáveis se demoram. Multiplicam-se esses redutos de pena a cumprir nas áreas metropolitanas, onde são mais promíscuos os hábitos humanos e as expressões morais desceram aos estágios primitivos sob os impulsos das paixões degradantes. Então, não apenas eles se juntam por afinidades, como eles se encontram vinculados com os próprios encarnados que também oferecem, né, condições para estabelecerem sintonias. Dessas multidões que pervagam, desenfreadas e em demorado aturdimento, constituindo centenas de milhões de seres em trânsito, vivendo o estado de erraticidade inferior, são arrebanhados para lugares ermos, cavernas e pantanais do planeta, os culpados e os tombados nas armadilhas da leviandade, pelos seus pares e algozes desencarnados, que os exploram e se viciam em colônias específicas por sua maldade construídas, nas quais fazem supor tratar-se de purgatórios e infernos, governados por verdadeiros gênios do mal, embora transitórios, que se não dão conta de que foram criados para a glória do bem e para o amor,
Então ele já vai falando para nós que fora desse ambiente urbano que nós vivemos, existem essas comunidades que se isolam também geograficamente, só que dentro dessa faixa vibratória densa que eles estão sintonizados, como ele coloca cavernas, como ele coloca pântanos, como regiões que são ermas, regiões isoladas. E ali então formam essas comunidades onde eles ali desenvolvem suas atividades. E eventualmente, né, ou até com uma certa frequência, estabelecem conexão com os encarnados em grandes grupos, em grandes cidades, por exemplo. Mas o ponto central deles, de concentração, de moradia, de estrutura, acaba ficando isolado. E a gente já viu o André Luiz, por exemplo, relatando as excursões das quais ele participa, guetos, exato, né? Então, das quais ele participa, em que eles viajam, entre aspas, até esses locais distantes. Agora, assim, a gente, claro, não tem condições de entender exatamente qual é o benefício deles estarem isolados, né? Por que isso tudo, mas a gente traz essa ideia, trazendo essa especulação, exatamente porque ali eles têm, de certa forma, uma tranquilidade para poder desenvolver suas atividades. E ele continua. A vida mental nessas esferas de intranquilidade e nas suas colônias de terror atinge inimagináveis expressões de vileza e primarismo, nas quais a crueldade assume proporções de insânia imprevisível. A gente já viu, né, lá nos bastidores da obsessão, o Teofrastos, né, Dr. Teofrastos, que era o líder daquela grande comunidade. André Luiz, da mesma forma, também já relatou sobre essas viagens. No caso, por exemplo, o espírito Gregório, lá no livro... Qual é o nome do livro do Gregório? O livro fácil de lembrar. No livro... Me ajuda aí, gente. Naquelas colônias que André Luiz foi lá embaixo, nas esferas inferiores, né, do nosso planeta. Libertação, lembrei. Então, no livro Libertação... Isso, obrigado. No livro Libertação, André Luiz também relata, né, que eles então foram até aquele centro, aquele local, aquela comunidade, onde havia ali uma organização em que o que imperava era exatamente isso, inimagináveis expressões de vileza e primarismo, nas quais a crueldade assume proporções de insânia imprevisível. Né? Então ali nós vamos encontrar, nesses locais que não é mencionado para nós em que local poderia ser aqui do nosso mundo, como a gente encontra, por exemplo, o nosso lar, conforme André Luiz traz para nós, é ali uma comunidade que se encontra na região do Rio de Janeiro, naquela parte, né, numa região elevada, né, no Rio de Janeiro, assim como outras colônias que vão se distribuindo pelo Brasil e pelo mundo afora, né? Mas no caso de uma colônia como essa, é claro que os espíritos serão muito discretos para trazerem para nós, né, esse tipo de informação, porque poderia provocar em nós um medo, muitas vezes infundado, de você, olha, eu não vou para aquele lugar porque disseram que ali tem uma colônia. Né? Então, para evitar esse tipo de situação, então os espíritos acabam omitindo esse tipo de informação. Mas dá para a gente entender agora como elas vão se formando e quem são os indivíduos que se encontram ali. E ali nós vamos encontrar então aquele nível daqueles que comandam nas suas mais diversas hierarquias e aqueles que são submissos, como foi colocado, né, aqueles que foram levados, né, pelos seus pares e algozes desencarnados que os exploram e se viciam em colônias específicas por sua maldade construídas. Então a gente vê que quem é a população que compõe esse tipo de comunidade. E ele continua. Considerando-se forças diabólicas, os malfadados governantes, aqui entre aspas governantes, atribuem-se o direito de exercer a justiça caótica dentro dos padrões da perversidade e crueza, como se pudessem disputar tal privilégio com os soberanos códigos da vida. Está aqui então Dr. Teofrastos, né? Ele acaba se tornando para nós uma grande referência, assim como Gregório também, que era aquele indivíduo que tinha ali todo o seu grupo, que criavam suas próprias leis, impunham suas próprias penas,
condenavam aqueles que eles julgavam que eram dignos desse tipo de castigo, enfim. Né? Então tudo ali para nós, né, bem descrito nessas personagens que nós acompanhamos. Em muitos desses sítios, programam-se atentados sórdidos contra os homens e elaboram-se atividades que objetivam a extinção do bem, assim como a instalação do primado da força bruta no mundo, em que os sápatras da impiedade, os governantes da impiedade, ali residentes, se transformariam nos senhores absolutos do planeta. Então, aquela ideia, né, de que o mal vai prevalecer e que existem ali planos, estratégias para fazer com que o nosso planeta sucumba nessa ideia do mal. Então, enquanto aquela senhora, nós vamos transformar o nosso planeta num planeta melhor. Na visão deles nós vamos fazer com que o planeta se torne cada vez pior para que nós sejamos os governantes, inclusive influenciando os próprios encarnados também. Então ali eles estão montando, né, as suas estratégias, como foi colocado para nós aqui, elaboram-se atividades que objetivam a extinção do bem, como a instalação do primado da força bruta no mundo. Então, ou seja, colocar ali, né, a regra maior é a regra da força, e aqueles que são os mais cruéis seriam os governantes. Então, esse é o pensamento que permeia nesses locais. Eles elaboram exatamente essas mesmas estratégias. A alucinação desmedida é essa do orgulho infeliz, que se não detém a examinar a própria origem do ser, que não pode negar haver sido precedida do amor de Deus, que não foi aproveitado por esse herdeiro dos dons da inteligência, transformado em instrumento da própria e da ruína alheia. Então aqueles indivíduos que pensam dessa forma se mostram completamente ignorantes ou mesmo ali negando a sua própria origem, né? Ou seja, criaturas divinas, criadas exatamente pelo amor de Deus. E como foi colocado aqui, que não foi aproveitado por esse herdeiro dos dons da inteligência. E ele então foi transformado num instrumento da própria ruína e da ruína alheia, ou seja, fazem mal a si mesmo e fazem mal aos outros, né, aqueles que de alguma forma cruzaram seus caminhos. Lutam esses indivíduos tenazmente contra os emissários da luz, que eles não conseguem vencer jamais e que se adentram nas suas regiões em tarefas libertadoras com imensa frequência e demonstrando-lhes a fragilidade do seu poder. Então, embora nós tenhamos essas comunidades, esses grupos, essas ideias, esses indivíduos, nós temos também ali trabalhadores que estão ali sempre presentes nesses locais, sempre com objetivos ali importantes, objetivos específicos. Então, embora eles tenham ali a ideia de que eles dominam, que eles colam, na verdade eles têm a permissão, até teve no livro Céu Azul, como eu já comentei com vocês, que é uma história de um jovem, né? Vocês se lembram, né? O jovem, que ele teve um câncer no joelho, ele acabou desencarnando, foi acolhido numa comunidade de jovens no plano espiritual, e ele traz o relato de uma expedição que ele pôde acompanhar junto com outros jovens de longe, né? Apenas acompanhando ali a distância, né? Entre aspas, por vídeo, uma expedição que foi até uma dessas cidades, né, nas vibrações, nos planos inferiores do mundo espiritual. E ali ele encontrou a mesma coisa também, líderes, governantes, comparsas, aqueles que são escravizados e tudo mais, né? E ali então, sempre presentes esses trabalhadores, que estão ali para ajudar aqueles que já apresentam condições de serem assistidos. Então, apesar de estarem nesses locais, eles não estão ali com a ideia definitiva, né? Ou seja, você está condenado a viver eternamente porque aqui é o inferno. E aí então esses trabalhadores mostram, né, essa fragilidade dessa ideia. E nesse livro que eu queria dizer para vocês, no Céu Azul, tem uma ideia bem interessante que diz assim, que esses governantes que se tornam realmente ali feras ditatoriais desses locais, apesar deles se considerarem
completamente livres para tomarem suas decisões, eles são, na verdade também, observados por espíritos de alta envergadura evolutiva que observam que esses locais, na verdade, se tornam purgatórios dos próprios espíritos que estão ali sintonizados com essa faixa. Eles sofrem as consequências porque eles próprios criaram condições para se tornarem escravizados nesses locais. Mas quando acontece a mudança, a transformação, aí então eles são recolhidos. Então quer dizer, você criou uma situação negativa para você, você vai sofrer as consequências. Então esses locais se tornam esses purgatórios, e esses espíritos que são líderes, acreditando serem ali absolutos, na verdade estão observados e têm permissão restrita para agirem dessa ou daquela forma. Então é algo bem interessante. Nessas esferas inferiores, aqueles que atuam achando que estão ali fora daquela, vamos dizer assim, do alcance da lei divina, das leis de Deus, mas eles estão ali com salvo-conduto absolutamente observados e acompanhados por esses espíritos. Então é algo que para nós é muito interessante de ver, porque parece que existem realmente essas regiões infernais onde a luz nunca chega. E na verdade a luz está sempre presente. Só que os espíritos que estão ali presos e vinculados a ela, são eles que criam as próprias dores. No momento em que eles começarem a usar o livre-arbítrio para algo diferente, eles passam então para faixas vibratórias diferentes. E diz assim: na insânia de que padecem, são, por desejarem inconscientemente e não o saberem, os instrumentos da justiça superior que a todos alcança conforme a necessidade de cada qual, refundindo o metal dos sentimentos inferiores e moldando-o para as elevadas finalidades da existência. Então olha só o que André Luiz acabou de colocar. Na insânia de que padecem, naquela loucura que eles estão vivendo, são, ou por desejarem inconsciente e não o saberem, eles são instrumentos da justiça superior. Então aquele espírito que se torna, por exemplo, um escravo nessa região, ele não se torna escravo por acaso, foi ele mesmo que se escraviza pelas escolhas que fez, pelo mau uso do livre-arbítrio, pela maldade que criou para si mesmo ou proporcionou para os outros, e isso tudo reflete nele próprio. Ele não terá, por exemplo, numa outra encarnação, uma vida muito difícil e problemática. No próprio mundo espiritual ele vivencia isso. E essa mesma maldade que ele sofre, que foi ali consequência da maldade que ele mesmo criou, que vai fazer com que, conforme Manuel Filomeno de Miranda traz para nós aqui, vai refundindo o metal. Então é como se fosse naquele ferreiro que vai martelando aquele metal que passa pelo calor, que passa pela tortura material, até se tornar um objeto útil, um objeto proveitoso. Nesse caso aqui, os sentimentos inferiores que ele tinha, então é assim, você quer ser uma pessoa má, então você vai saber o que é o mal. E nessas regiões, sob a permissão de Deus, e observados por esses espíritos superiores, esse mesmo mal acaba sendo compartilhado entre aqueles indivíduos, até que então que ele se canse. Quando ele diz assim, eu não aguento mais sofrer isso, aí vem aquela questão, então você entendeu o que é o mal que você provocou. E quando ele tiver a sinceridade, ele vai dizer, sim, eu entendi, então vem cá que agora você vai aprender alguma coisa diferente. Então esses lugares chamados de purgatórios, que a gente pode dizer, na verdade, são ambientes onde a própria justiça superior utiliza dessas entidades que nem têm conhecimento, nem se dão conta de que elas próprias são instrumentos da justiça. Mas que aquele mal que elas fazem, e aí então o Dr. Teofrastos, nos bastidores da obsessão, vai ser para nós um exemplo interessante, porque quando ele então é recolhido, quando ele passa pelo arrependimento de encontrar aquela que foi a sua amada, né, e tudo mais, quando ele então é recolhido e vai para uma coluna para se preparar, ele é orientado dizendo, olha, você está arrependido, você vai ter nova oportunidade, mas todo o mal que você criou está na sua conta, e você vai precisar se depurar. E aí então o grande drama das reflexões que ele vivia,
no plano espiritual era imaginar o que viria como consequência de tudo aquilo que ele já fez. Aí então existe ali aquela balança da justiça divina que vai pesar, né, os atenuantes e os agravantes, já que ele não se tornou mal pelo simples desejo, mas ele foi uma consequência do sofrimento que ele teve na época da Inquisição, lá no século XV, século XVI, que ele vivenciou, e acabou se tornando essa pessoa revoltada. Mas ele poderia perdoar. Mas a revolta foi mais forte. E tudo aquilo então foi se desdobrando. E aí então o futuro dele seria um futuro de muitas lutas, de muitas dificuldades, porque ele precisava resgatar-se a si mesmo. Resgatar-se, na verdade, né? Então, aqui são instrumentos da justiça superior, esses indivíduos, né? Trabalhando nesses densos círculos de sofrimento, em que se acrisolam incontáveis desencarnados, pois que quase todos atravessamos por momentos ou séculos esse clima expungitivo de expurgo, né? Os operários da caridade, em nome e por amor a Jesus Cristo, afadigam por amparar, libertar, se afadigam por amparar, libertar os que de alguma forma tenham condições de ser conduzidos a outros planos vibratórios. Então, nesses círculos densos de sofrimento, estão ali aqueles trabalhadores, e nós já vimos também André Luiz e Filomeno de Miranda comentando, né? Só que nesse caso, a gente vai lembrar que nesses livros, nessas histórias, tanto Filomeno de Miranda como André Luiz fazem parte desses grupos. Portanto, ele vai trazer um relato daquilo que eles estão observando, daquilo que eles estão experimentando. Mas quantas e quantas são as caravanas anônimas que trabalham? Que, claro, eles não relataram sobre isso, mas são trabalhadores que vêm e vão o tempo todo. O próprio André Luiz, no início de Nosso Lar, quando ele falava, né, que ele se encontrava naquela região de sofrimento, né, que era o umbral durante aquele tempo todo, ele comentava de grupos que apareciam e iam embora, carregando macas, levando pessoas, apesar das súplicas, né, embora súplicas superficiais, porque aquelas pessoas que pediam ajuda, pediam porque estavam sofrendo, não pediam porque estavam arrependidas. E aí então, mesmo com todos esses petitórios, né, eles acabavam ficando, olha, vocês vão ficar mais um tempo aqui. O próprio Camilo Cândido Botelho, no Memórias de um Suicida, também comentava sobre aqueles grupos que resgatavam aqueles espíritos que vivenciaram a experiência do suicídio, naquele chamado Vale dos Suicidas. Por que todos não eram ali resgatados? Exatamente por isso. Então, para nós seria assim, se eles estão sofrendo, precisam de ajuda. Mas como foi colocado para nós aqui, esses trabalhadores se afadigam por amparar, libertar os que de alguma forma tenham condições para ser conduzidos a outros planos vibratórios. Então, essas condições são para nós desconhecidas. E até mesmo, né, a gente viu André Luiz, quando ele fazia essas peregrinações por essa faixa vibratória, aqueles espíritos que imploravam ajuda, que estendiam a mão, que rastejavam no chão e tudo mais, e aí então os instrutores diziam, não se deixe levar por esse tipo de súplica. Porque a própria condição vibracional do espírito mostrava que esse sofrimento dele era o sofrimento que ele estava vivenciando, mas ele não conseguia ainda se libertar dos sentimentos mais negativos, mais destrutivos que ele trazia, que ele criou dentro de si mesmo. Então, por isso, são trabalhadores especializados que levam técnicas, que levam conhecimento, que levam valores para a aplicação nessas faixas, nessas zonas vibracionais. Vamos lá. Postos de socorro cristão, núcleos de apoio, centros de atendimento multiplicam-se nesse campo de guerra, sustentados por abnegados agentes do bem, sempre dispostos à ação da misericórdia, quando não podem recorrer aos valores do merecimento dos que aí se detêm. Então ainda tem esses postos de socorro que atendem aquele que começam a apresentar alguma condição, mas ainda não podem sair de lá. Mas eles já podem ser separados daquele grupo maior de sofredores, porque ou receberam alguma intercessão,
ou ali, né, e mesmo com essa intercessão, depende muito mais dele do que por aquele que pediu por ele. Vem a mãe de um espírito dizendo, olha, meu filho se encontra sofrendo muito, eu queria muito que ele fosse ajudado. Mas se o espírito não esboçar o mínimo para começar a ter esse atendimento, ele vai continuar preso, infelizmente. O próprio André Luiz viveu isso, quase 8 anos, apesar da mãe dele, que vivia numa esfera mais elevada que o próprio nosso lar, estava ali sempre presente ao lado dele com todo o amor de mãe que ela tinha. Graças às cargas mefíticas dos pensamentos, né, cargas tóxicas dos pensamentos vulgares que sustentam tais climas, os obreiros da fraternidade, ajudando, sofrem as condições da área de trabalho empestada que asfixiam e das descargas magnéticas violentas que agitam as vibrações condensadas. Então aqui ele comenta também, interessante, a gente vê que cada parágrafo tem ali um detalhe para a gente observar. E aqui então fala que esses trabalhadores que vivem nessas regiões, que atuam nessas regiões, sofrem os efeitos dessas cargas mentais que ali se encontram, daquelas cargas concentradas. Então não é para qualquer um, da mesma forma que nós já comentamos sobre os trabalhadores que são especializados nos resgates de vítimas de acidentes, de tragédias, porque você precisa ter ali aquele estômago, né, para você ver corpos dilacerados, espíritos em condições das mais degradantes, não, das mais dolorosas pelas condições do acidente que aconteceu, da tragédia que aconteceu. Então não é qualquer espírito que está pronto para poder trabalhar nesse lugar. Então ele precisa ter capacidade, resistência para poder suportar aquele ambiente. Tem gente que corta o dedo ali e já começa a vomitar porque tem sangue, né? Imagina ver uma cena como essa. Então eles atuam nesse local, têm ali a capacidade de atuar e têm a especialização para poder auxiliar aqueles espíritos nessas condições. Aqui nós falamos de uma região vibracional que também os espíritos precisam saber lidar. Não dá para a gente ter uma ideia, mas se fosse fazer uma comparação com o mundo físico, é você viver num local, por exemplo, perto de um grande esgoto, em que você tem que ter estômago para suportar aquele cheiro nauseante. Que só o fato de você chegar perto já te dá aquela ânsia toda e você tem que sair de perto. Para outros trabalhadores, eles estão ali o tempo todo mexendo naquele local, atuando naquele local, com resistência, apesar de ser um local muito ruim. Mas é o local onde há necessidade de se trabalhar. Então mostra para nós aqui que eles sofrem essas descargas magnéticas, que, fazendo uma comparação com o cheiro, com o odor que eu trouxe para vocês agora nesse exemplo, lá nós falamos de energias, né? O cheiro forte de enxofre que arde as entranhas, né? Quer dizer, só essa ideia do cheiro de enxofre que arde as entranhas já dá para a gente estimular a nossa imaginação para imaginar o que eles passam nesse local. São verdadeiros sirineus que se sacrificam visando ao bem do próximo em demoradas tentativas de benemerência sob o contributo da renúncia pessoal e do sacrifício. Antes de continuarmos aqui, sirineu é o modelo, né, é aquele indivíduo dentro dos textos do Novo Testamento que foi trazido pelos soldados para ajudar Jesus a carregar a cruz até o Gólgota, né, onde foi crucificado. Então a expressão sirineu significa aquele indivíduo que se dedica a uma tarefa muito grande, uma tarefa dolorosa, que exige dele um sacrifício pessoal, mas mesmo assim ele faz. Então esses são os sirineus. E depois aqui algo importante também, que eles se dedicam, e sim, sem dúvida, Regina, em demoradas tentativas de benemerência. Então essas demoradas tentativas de benemerência significa perseverança, significa ali a insistência para ajudar muitos espíritos que negam o auxílio, que são convidados à transformação e negam, mas mesmo assim eles estão sempre perseverando. É o caso que a gente encontra nesses locais aqui das grandes cidades, onde encontramos essas pessoas que são dependentes químicos, doentes, alcoólatras, pessoas que vivem na rua, criminosos, em que você vai até lá com boa vontade e fala, olha, vamos sair daqui para eu te levar para um bom lugar.
E ele vai falar, não, eu não quero, aqui que eu quero viver e tudo mais. Mas, então, quer dizer, a ideia seria, então já que o indivíduo negou, vira-se as costas e vai embora? Não, eles continuam ali, de alguma forma se fazendo presente, e para isso precisa realmente de muita perseverança. Muitos deles dispõem de títulos de enobrecimento que os promovem ao trabalho em outros campos mais elevados e pacíficos. Todavia, preferem demorar-se onde a dor é mais aguda, não obstante para ajudar, devam sofrê-la. Então, estariam em condições de viver em ambientes mais elevados? Tranquilamente. Poderiam estar, por exemplo, tem até um caso em que André Luiz comenta, não me lembro qual livro que é, mas ele estava num posto de socorro, numa região bastante densa, com muita presença de espíritos ali em sofrimento, espíritos endurecidos e tudo mais, e o diretor daquele local era um espírito de valor, no sentido títulos de enobrecimento que foi colocado para nós. Mas por que ele não vai para lá? Ele dizia que ele precisava primeiro aliviar a consciência e lidar com o passado. Então ele se dedicava àquele trabalho, assim como os assistentes, que muitas vezes eram espíritos que tinham vivido experiências semelhantes a daquelas pessoas que estavam lá. Então cada um tem o seu motivo para estar nesse local, mas o amor prevalece para todos. Alguns têm um amor maior e realmente se dedica em benefício daqueles que precisam, outros são motivados por necessidades conscienciais, mas que querem ajudar exatamente para que possam crescer. E por isso então eles se sacrificam pelo próximo. Fabi lembrou, eu acho tão bonito esse trabalho junto a esses espíritos, tipo o padre Júlio Lancelotti, por exemplo, Dudu. Ele poderia ali simplesmente fazer ali o seu trabalho religioso, mas qual é o propósito? Se você não tem como você fazer um trabalho religioso com a consciência tranquila, vendo o sofrimento ao lado. Então esse é um dos grandes... não precisa nem pegar Padre Lancelotti, nós vamos além. Madre Teresa de Calcutá, que a Sandra tanto gosta, né, Sandra? Aquele espírito valoroso que poderia ali fazer trabalhos, estar em ambientes, em tarefas que a manteriam protegida, distante de tudo aquilo, mas qual era exatamente o papel dela? Estar junto àqueles que eram os mais necessitados. Fabi colocou, acho tão bonito esse trabalho junto a esses espíritos que estagiam no umbral. Então, quer dizer, tem que ser preparado para aquilo, Então, o espírito tem que estar preparado, tem que ter ali coragem, perseverança. Então, vamos ali aprendendo, com essas referências de bondade que a gente encontra. Mesmo que sejam bondades ainda em desenvolvimento, mas são para nós valores nobres que nós vamos aprendendo. Agora, na última noite do Carnaval, então o Filomeno, ele trouxe para nós essa parte mais filosófica e depois também descrevendo um pouco para nós o mundo espiritual, nessas faixas inferiores. Agora, na última noite de Carnaval, era-me possível perceber, sem qualquer esforço de concentração, a densa e larga faixa de vibrações mais forte sobre a cidade, numa espessura de alguns quilômetros acima da superfície. Eu peregrinara inúmeras vezes com os trabalhadores do Evangelho por vias especiais de comunicação nas cidades e viajara por estradas próprias para os veículos que nos conduzem em determinadas circunstâncias. Então ele fala para nós sobre vias especiais, estradas, veículos, que são expressões, termos que ele utiliza para fazer uma semelhança com aquilo que tem no mundo espiritual. Mas são vias de comunicações, que nesse caso os espíritos se locomovem, em ambientes especiais, em veículos especiais para fazer essa transição. Mesmo nesse último caso, no caso dos veículos, sentia os bruscos movimentos dos veículos quando penetravam nessas faixas de sombra, qual ocorre com as aeronaves quando, viajando, são atingidas por turbulências atmosféricas. Então a gente vê que, olha só, nesses transportes então que eles descrevem, André Luiz até trouxe para nós a expressão aeróbus, então, que são veículos de transporte mesmo,
Conforme eles entram nessas faixas mais densas, ou no caso aqui eles já estão, faixas de alguns quilômetros dentro dessas zonas vibracionais, o veículo então ele passa por essa turbulência, porque na verdade são energias entrando em choque com outras energias. E essas, podemos dizer, essas energias mais densas seriam semelhantes a essas cúmulos nimbus, né? Aquelas nuvens escuras de tempestades que a gente encontra nas cidades, um avião passando pelo meio delas. Turbulências, tempestades, trovões, chuvas, granizos e tudo mais, isso fisicamente. Imaginemos isso vibracionalmente, energeticamente. A grande concentração mental de milhões de pessoas na fúria carnavalesca e radiações dos que participavam ativamente enlouquecidos e dos que por qualquer razão se sentiam impedidos, afetavam para pior a imensa área de trevas, ao tempo em que essa influenciava os seus mantenedores, por obnubilar-lhes os centros da razão, ao passo em que lhes acerbavam as ânsias do prazer exorbitantes. Então, era uma troca. Enquanto essa faixa vibracional influenciava os encarnados, especialmente daqueles que participavam dessa forma tão perturbadora nesse período carnavalesco, eles próprios também irradiavam essas mesmas energias alimentando essas zonas. Então, embora fosse uma energia, uma faixa de energia, era uma faixa de energia viva, porque ela, na verdade, era o resultado daquilo que as mentes dos encarnados e desencarnados produziam. Então, ao mesmo tempo em que ela era, assim como o perispírito, né? O perispírito nada mais é do que um corpo fluídico, mas nós poderíamos dizer, entre aspas, um corpo fluídico vivo, porque ele era o resultado e era mantido pela força do pensamento do encarnado. E aí então, no ambiente dessas cidades, essas faixas eram resultado daquilo que as mentes produziam. A sensação que a paisagem escura nos dava era penosa, fazendo-me meditar no tempo em que ainda certamente transcorreria até que mudasse a configuração moral do planeta, dependendo sem dúvida da transformação do homem. Então aqui, lembra que o título desse capítulo é Convite ao Otimismo. Porque aqui a gente vê que Filomeno de Miranda já está com um astral baixo, né, de pensar, de ver tanta coisa negativa, e ele coloca, né, poxa vida, né, quanto tempo será que o nosso planeta vai demorar para mudar? E observando os homens, observando os encarnados e desencarnados, quanto tempo realmente isso vai levar, já que nós não mostramos tantas disposições assim para que isso aconteça? Como se percebesse a área perigosa de depressão em que me recolhia, sem o desejar, o vigilante amigo veio-me em auxílio, levantando-me o ânimo. Aqui, Dr. Bezerra, né? Então, Dr. Bezerra diz assim: não se esqueça, caro Miranda, que essa luta vem sendo travada com resultados excelentes, e o bem está sempre vencendo. Há milhões de pessoas envolvidas no bárbaro divertimento, que não censuramos. Entretanto, há número muito superior de criaturas que não oferecem culto. Nem mesmo sequer experimentam qualquer interesse ante os apelos da folia momesca. Folia momesca, né? A folia do rei Momo. Quantos se utilizam desses dias em que o trabalho habitual sofre alteração para buscar recantos interioranos aprazíveis, regiões serranas e praias, para o refazimento? Pessoas mais amadurecidas utilizam-se dos feriados carnavalescos para estudos, meditações, encontros de renovação espiritual e lazer. Há um grande progresso moral que viceja na humanidade, e não podemos desconsiderar. Jamais houve tão grande interesse dos homens pelos seus irmãos em tentativa de ajudá-los a levantar-se e marchar com dignidade. As atividades que visam ao enobrecimento do ser humano multiplicam-se, abençoadas, fomentando a alegria e a paz. As minorias raciais recebem respeito.
Os preconceitos vão sendo varridos do planeta. Os direitos do cidadão, embora ainda violados, são defendidos. A ecologia consegue adeptos afervorados. As classes menos favorecidas, que padecem miséria socioeconômica, já não são desprezadas, não obstante ainda não gozem das considerações que todos merecem. Os proletários fazem-se ouvidos. Cogita-se de multiplicar os órgãos de assistência social aos carentes de toda a ordem. As leis são mais benignas e estudiosos do comportamento estão identificando mais doenças na criatura humana do que maldade, mesmo naquelas que resvalam nos abismos dos crimes mais hediondos. A liberdade já sustenta os ideais de dignidade entre os povos. São inúmeras as conquistas morais da humanidade em pouco mais de 150 anos, prenunciando aquisições ainda mais relevantes em relação ao futuro. O que observamos são remanescentes do passado de todos nós, ainda não superado, que permanece retendo na retaguarda das dissipações, embora a voz e o magnetismo do Cristo nos estejam arrastando das sombras para a luz, que já estamos entendendo e aceitando. Alegremo-nos, portanto, e observemos com otimismo o que desfila diante de nós. Ontem, aí estávamos mergulhados nos rios escuros da ilusão, enquanto agora cá nos encontramos na margem abençoada, onde medram o equilíbrio e a paz. Nossos irmãos aqui chegarão igualmente, marchando conosco, que nos propomos auxiliá-los, a fim de realizarmos juntos a grande escalada. Calou-se o amigo lúcido por alguns momentos. Ao impacto dos seus esclarecimentos lógicos, era-me possível vislumbrar, além do presente, qual nauta aflito, na noite que percebesse além da neblina, vitorioso o farol que aponta os recifes e sinaliza o canal por onde se pode passar com segurança. O nosso mestre deu prosseguimento aos ensinamentos. Foi o mensageiro da alegria, da esperança e da paz. Todo o Evangelho é um hino de eloquente beleza à vida. Nos seus passos ficaram sementes que ora florescem no mundo, modificando a árida paisagem que ele encontrou. Mesmo a tragédia do Gólgota, que foi a crucificação, assinalada pelas suas dores, é o prenúncio da madrugada da ressurreição em plenitude de luz e felicidade. Estas são horas muito importantes de transição moral da Terra e dos seus habitantes. Legiões que se demoravam retidas nessas faixas, ainda assinaladas pela barbárie, portadora dos instintos agressivos em afloramento, vêm sendo trazidas à reencarnação em massa, obtendo a oportunidade de fazer a opção para a liberdade ou o exílio. Encontram corpos geneticamente sadios, com excelentes possibilidades de que se podem utilizar para a grande escolha. O amor do Pai a todos oferece oportunidades iguais, assim facultando que cada qual eleja o que melhor lhe aprouver, enquanto assim o desejar. Simultaneamente, as aflições de que se fazem portadores constituirão escarmento para os negligentes e retardatários, impelindo-os a assumirem responsabilidades, enquanto nos franqueiam ocasião de crescer a crescer pelo serviço que podemos distender a seu e a favor de nós mesmos. Então ele fala para nós aqui nesse trecho que tem aqueles que, de reencarnação em massa, muitos espíritos estão chegando com boas oportunidades, corpos saudáveis, com questões sociais bem resolvidas, oportunidades de crescimento, e aí então eles podem se libertar definitivamente ou podem se aprisionar. E da mesma forma, muitos daqueles que vivem essas aflições fazem com que essas aflições sejam exatamente o estímulo doloroso para que eles possam crescer. É uma questão de escolha.
o nosso mundo vem se transformando e cada um faz a escolha de acompanhar essa mudança ou resistir a ela. E nessa resistência vai então criar uma afinidade com um ambiente compatível com a sua natureza. Ou com a sua natureza atual, temporária, diga-se de passagem. Tenhamos em mente também que inumeráveis colônias de amor nas proximidades da Terra são de construção recente, frutos do amor de abnegados apóstolos do bem, que renunciaram às glórias estelares para iluminar a noite interior dos homens de ambas as esferas da vida, com a chama da caridade sustentada pelo combustível precioso e insuperável da fé. Na crosta, surgem novos postos de atendimento e em muitíssimos lares, bafejados pela mensagem espírita, a treva bate em retirada sobre as claridades do estudo sistemático do Evangelho em família, num perfeito entrosamento superior dos homens com os espíritos benfazejos. Por enquanto, é noite densa, apavorante, dominadora. Todavia a madrugada chega sutilmente e vai vencendo-a, até que raie em triunfo o dia. Confiemos. Sorriu generoso, pôs-me a mão sobre o ombro e convidou-me. O trabalho espera por nós. Visitemos a nossa Noemi, que deve estar despertando neste momento. Aquie-se em júbilo e rumamos na direção do hospital. Então aqui lembrando, né, Fabi colocou, é que a gente não observa com esse olhar, mas aos pouquinhos tudo vai melhorando, né? Somos ainda um pouco imediatista, embora nada na natureza dê saltos e ainda estamos viciados em ver tudo do ponto de vista do momento atual, que é passageiro, e não sob o aspecto do espírito imortal. Né? Que lindo esse trecho cheio de esperança. Por isso, então, convite ao otimismo, porque o próprio Filomeno de Miranda, né, estava ali ainda já vivendo essa quase depressão, né, de ver assim, poxa vida, parece que tudo está perdido, parece que não tem mais solução, né? Na verdade tem. Então, assim, é o otimismo diante desses sinais dolorosos. Esse é o grande desafio para todos nós. Né? Então tem realmente olhos de ver, né, Didima? E bom, aqui no final, meus amigos, para a gente terminar, passar desse momento filosófico, né, que o Filomeno trouxe para nós, vem aqui, no final ele diz aqui, né, vamos então, Dr. Bezerra, vamos visitar Noemi. Aí só para a gente recordar, Noemi foi aquela jovem que foi assistida após a tentativa do suicídio. O pai dela, o Dr. Arthur, desencarnado, que era trabalhador do posto central de atendimento lá naquela região do Rio de Janeiro, pediu ajuda, porque a filha tinha sido atendida no hospital Souza Guiar, que foi apontado aqui o nome, né? Porque ela cortou, né, os pulsos. E aí então ela foi submetida a uma cirurgia. O próprio Dr. Arthur ajudou o médico, através ali da influência, da incorporação, para poder fazer bem a cirurgia, enquanto aquele obsessor que a conduzia a essa tragédia foi então recolhido também no plano espiritual. E nós acompanhamos a história dela, porque ela então casou com um jovem por influência da mãe, com quem ela não tinha uma boa relação, por causa de situações do passado delas, né, do passado espiritual delas, e ela então, conduzida por esse espírito, acabou flagrando a mãe e o esposo numa relação íntima, e isso fez com que ela então entrasse em desespero e optasse pelo suicídio. E aí então ela estava acordando no hospital como encarnada, porque ela não desencarnou, embora, né, ela iria ficar com sequelas, porque ela lesionou tendões de uma das mãos, de um dos punhos, né? Então agora eles iam então fazer uma visita para ver como ela se encontrava, fazer aquela visita médica espiritual num paciente encarnado que se recuperava, porque ela estava ali sendo atendida na UTI, depois da cirurgia, foi para a UTI e ela estava despertando então, e ali começaria um novo drama, né? Porque ela vai despertar e virão então todas as imagens, todas as lembranças. E como lidar com tudo aquilo, agravado ainda pela tentativa do suicídio. Então ela precisará naquele momento, não apenas do atendimento médico, mas também do atendimento psicológico, né, e de toda aquela compreensão
de que ela, exatamente, Sandra, vai voltar para viver a realidade dela. E uma realidade muito dolorosa que ela estava vivendo. Então esse vai ser aqui a sequência, né, dos trabalhos deles, que vai ser o nosso capítulo 20, causas anteriores do sofrimento. Então eles chegaram ali à UTI e vamos então no próximo capítulo acompanhar o desdobramento dessa visita. Então é isso, meus amigos, né? Um capítulo mais filosófico, mais descritivo, né? Foi mesmo, Sandra? Poxa vida, imaginemos assim a dor, a dificuldade que é, né? Não apenas para ela, mas para vocês principalmente, né? Você especialmente como mãe. Mas são ali,